Quantos livros você já começou e nunca terminou? Ou pior, terminou, mas nunca aplicou nada? Aqui no Ouça e Evolua, a gente pega os melhores livros e transforma em ideias simples e práticas. Se você quer sair da teoria e ir para a prática, esse canal é para você. Ouça, entenda e evolua. Vamos imaginar a seguinte situação: ter 75% do corpo coberto por queimaduras de terceiro grau. Nossa, é algo inimaginável. Pois é. E, como se não bastasse, logo depois sofrer um acidente aéreo que deixa a pessoa paralisada da cintura para baixo. Uma tragédia em cima da outra. Exato. Para a medicina tradicional, ou para qualquer um de nós olhando o raio-x de uma situação dessas, seria tipo o fim da linha, né? Com certeza. O colapso definitivo do corpo e da mente. Só que o americano W. Mitchell não só sobreviveu a tudo isso. Ele construiu empresas milionárias, virou prefeito e se tornou um dos palestrantes mais requisitados do mundo. E aí fica a pergunta: como a mente humana explica isso? Porque o raio-x tradicional falha feio nessas horas. Sabe o que é mais fascinante nessa história toda? O quê? Que o sucesso, assim como a superação ou até mesmo o fracasso absoluto, eles deixam pistas. Não é assim um passe de mágica e definitivamente não é sorte. Existe um método claro por trás de como as pessoas reagem ao caos. E é exatamente essa mecânica que o nosso mergulho profundo de hoje vai desconstruir. Nós vamos analisar a obra Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Um clássico. E o argumento central do livro é super provocativo. Ele diz que existe uma estrutura reproduzível por trás de resultados extraordinários. Mas olha, vamos colocar as cartas na mesa logo de cara. A missão da nossa análise de hoje não é tratar a programação neurolinguística, a famosa PNL, ou essa chamada ciência do sucesso como tipo um manual mágico de autoajuda. Ah, não mesmo. Passa longe disso. O nosso objetivo aqui é fazer um debate prático, um verdadeiro teste de estresse. A gente quer entender como aplicar e, principalmente, questionar essas ferramentas na vida adulta real. Aquela vida bem complexa, com um boleto vencendo, estresse no trabalho, relacionamentos em crise. E isso já levanta uma das maiores polêmicas que o livro traz. A obra promete que é possível literalmente reprogramar o nosso comportamento. Reprogramar como uma máquina. Isso. A premissa é de que a mente humana funciona como um computador. Se a gente rodar um código melhor, o resultado fatalmente muda. Mas a grande tensão do nosso debate é justamente essa. Será que a dura realidade engole a teoria? Bem por aí. Porque para entender se essa história de reprogramação faz sentido no dia a dia, a gente precisa bater de frente com a base de todo o método. Que é a ideia de que qualquer comportamento de sucesso pode ser copiado. O famoso conceito de modelagem. Modelagem. Vamos destrinchar isso. Bom, a PNL, no fundo, estuda como a linguagem, e isso inclui tantas palavras quanto a postura corporal, afeta o nosso sistema nervoso. A modelagem é a técnica de duplicar o resultado de alguém. Mas não é só ficar olhando de longe, né? Não é observar passivamente. O livro bate na tecla de que precisamos copiar 3 pilares exatos: as crenças da pessoa, a fisiologia dela e a sua sintaxe mental. Espera aí. Sintaxe mental parece um termo saído direto de um laboratório de neurociência. Vamos traduzir isso para quem nos ouve? Claro. Pensa na sintaxe mental como uma receita de bolo. Uma receita. Se a gente tem exatamente os mesmos ingredientes, farinha, ovo, açúcar, mas mistura tudo na ordem errada, ou coloca a farinha no forno antes de misturar com a água, o bolo vira um desastre. Faz todo sentido. A ordem altera o produto final. Exatamente. A sintaxe mental é a ordem das operações na cabeça de alguém. O livro conta que, assim como o exército ensina soldados a atirar melhor, modelando os melhores atiradores, ou como alguém aprende a jogar basquete copiando a estratégia do Julius Erving, a gente pode modelar coisas bem mais complexas. Tipo o quê? O próprio autor usou a modelagem para perder mais de 13 quilos. Ele ficou observando pessoas magras,
Mas ele não copiou só a dieta delas. Ele foi investigar a sintaxe, o que elas imaginavam e sentiam antes de decidir não comer um doce, por exemplo. E é bem aqui que o meu ceticismo natural da vida adulta grita e pede passagem. Eu imaginava que você ia dizer isso. Falar em copiar e colar a vida de outra pessoa não é o caminho mais rápido para uma frustração gigante. Depende de como se aplica. Porque, pensa bem, pega uma pessoa que tem 3 empregos, pega condução lotada todos os dias, mal dorme. Essa pessoa não tem a mesma base material, nem o mesmo tempo livre e nem a herança biológica de um bilionário do Vale do Silício. Ou de um atleta olímpico. É uma realidade totalmente diferente. Então, dizer que basta modelar o sucesso não esbarra perigosamente numa daquelas positividades tóxicas que ignoram a dureza da vida real? Olha, soa exatamente como positividade rasa se a gente interpretar de uma forma puramente literal. E eu concordo 100% com esse seu ceticismo. Tentar clonar as circunstâncias de vida de alguém é pedir para ter um colapso emocional. É um passaporte para frustração. Totalmente. Mas a defesa genial que o texto faz está numa sutileza muito importante. A modelagem não é uma clonagem literal. Tá, e o que seria, então? O objetivo é extrair a estratégia da pessoa. É uma investigação do como as coisas são feitas e não do quê. Usando um exemplo bem prático. Não se trata de tentar copiar o saldo bancário ou os privilégios de um investidor milionário. Até porque não dá para copiar conta bancária do outro. Quem dera, né? Mas a ideia é modelar como o sistema nervoso desse investidor lida com a rejeição, com a perda. Ah, entendi. Seria tipo desvendar a receita de bolo dele para lidar com o fracasso. Exatamente. Quando um projeto afunda, qual é a ordem de pensamentos na cabeça dessa pessoa de sucesso? Em vez dela paralisar e ficar se culpando, ela primeiro avalia o dano, depois ajusta a rota e tenta de novo. É uma dinâmica diferente. E o melhor é que essa sequência mental, essa sintaxe de recuperação, é totalmente gratuita. Pode ser copiada por qualquer pessoa, independentemente de quanto dinheiro ela tenha no banco. Nossa, faz todo sentido agora. A grande sacada prática aqui para as nossas vidas é mudar a lente que usamos. Em vez de sentir aquela inveja silenciosa quando um colega de trabalho é promovido ou quando vemos um casal com uma harmonia incrível, a proposta é virar uma espécie de analista. Observar de forma clínica. Isso. Observar de fora. Quais são os passos exatos que essa pessoa toma quando a crise bate no ventilador? Como ela respira sob pressão? O que ela diz para si mesma em voz alta ou na própria cabeça? Perfeito. Só que isso nos leva a um gargalo bem interessante. Já que a modelagem exige copiar essas estratégias internas, surge um problema bem real. Como a gente acessa o estado mental correto para colocar tudo isso em prática na hora H? Porque a teoria é linda, né? Sim, mas de nada adianta ter estratégia perfeita na cabeça se no meio do furacão o corpo estiver paralisado pelo medo ou exausto demais para agir. E aí que a gente entra no fascinante mundo do domínio da mente e do corpo. O livro defende que todo comportamento humano é resultado direto do nosso estado neurofisiológico de momento. E a metáfora que ele usa para explicar isso é muito boa. A de que nós podemos ser os diretores de cinema da nossa própria mente. Ajustando o que ele chama de submodalidades. Isso, as submodalidades, que traduzindo são as configurações de imagem e som da nossa mente. Imagina uma memória ruim como um filme passando repetidas vezes na sua cabeça. Todo mundo tem um filme desses. Nós temos o poder de diminuir o volume dessa memória, tirar a cor dela, deixar tudo em preto e branco e empurrar essa tela para bem longe na nossa mente. Como um editor de vídeo. Exato. E o contrário serve para aqueles momentos de coragem. A gente pode aumentar o brilho e o tamanho de uma memória onde fomos muito bem-sucedidos. E a obra amarra isso de uma forma inseparável com a nossa postura física. A nossa postura, a nossa respiração e o nível de tensão muscular afetam a mente instantaneamente. É o que ele chama de laço cibernético. Que, para o bom e velho português, é um ciclo de feedback infinito. Pensa comigo. A mente percebe uma ameaça no ambiente e manda o corpo tensionar os ombros. Aí os ombros tensos mandam um sinal de volta para a mente dizendo, olha, nós estamos em perigo crônico. O que gera ainda mais estresse. É uma bola de neve. Exato. E o livro usa exemplos viscerais para mostrar isso.
De um lado, temos atletas de elite que usam a fisiologia para acionar um pico de excelência e quebrar recordes no esporte. Uhum. Mas do outro lado, ele traz uma cena chocante do filme Os Gritos do Silêncio, que se passa na guerra no Camboja. Mostra um menino imerso num ambiente tão brutal que o estado neurofisiológico dele simplesmente normaliza a violência letal ao redor. É muito pesado. O ambiente moldou o estado interno dele, e o estado ditou as escolhas dali para frente. Só que, confesso que, ao ler sobre essa mecânica do corpo ditar a mente, me vem um sorriso irônico no rosto. Por quê? Porque a ideia levanta um cenário quase cômico se a gente pensar no mundo corporativo de hoje. Quer dizer que, se alguém sair uma reunião terrível, daquelas em que o projeto é massacrado pelo chefe e a exaustão é absoluta, Sei bem como é. aí basta a pessoa estufar o peito, colocar as mãos na cintura feito super-homem, dar uma respirada bem funda e a mágica acontece. A frustração some e o boleto já está pago. Eu entendo totalmente a sua ironia, e parece mesmo um truque motivacional barato desses que a gente vê na internet. Fica parecendo que é só fazer pose. É, e a biologia não vai pagar o seu boleto nem fazer o cliente que está furioso voltar a sorrir. Definitivamente não, mas existe uma ciência pura e dura por trás disso. Mudar a postura não resolve o problema que está lá fora, no escritório, mas interrompe o ciclo biológico de vitimização aqui dentro. Como um disjuntor que desarma. Isso. O livro destaca que emoções depressivas prolongadas chegam a reduzir a contagem de glóbulos brancos do nosso sistema imunológico. O corpo adoece de verdade. O estresse cobra conta no corpo físico. Exato. Então, quando a gente estufa o peito e respira fundo, não é magia, é pura mecânica. A gente está baixando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e mandando oxigênio direto para o córtex pré-frontal. E isso clareia o raciocínio. Muito. Gerenciar o corpo é o que dá a flexibilidade biológica para a gente enxergar soluções em vez de congelar no desespero de uma crise. É como jogar uma caneca de água bem gelada no rosto para interromper um ataque de pânico. A quebra do padrão físico é brutal. Tira a pessoa do transe. Nossa, é o exemplo perfeito. Imagina a seguinte aplicação no nosso dia a dia. No meio da tarde, o cansaço bate forte ou chega aquele e-mail super agressivo de um fornecedor. O teste tem que ser físico antes de ser mental. Com certeza. Tirar uns 60 segundos, ir ao banheiro, alterar o padrão de respiração, soltar o maxilar, que a gente nem percebe que estava travado, abrir a postura. A decisão que a gente toma com o cérebro oxigenado é absurdamente diferente daquela tomada com o corpo encolhido, em modo de defesa olhando para a tela. Sem dúvida alguma. Mas olha, dominar o próprio corpo no isolamento do quarto ou no banheiro do escritório é a parte fácil do jogo. A solidão é fácil de administrar. O verdadeiro teste de fogo acontece quando esse nosso estado interno, que a gente acabou de calibrar perfeitamente, colide de frente com as outras pessoas. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Assim mais pessoas também podem ouvir, entender e evoluir. Ah, o fator humano. É aí que o livro entra de cabeça na arte da comunicação e na construção do que ele chama de rapport, que é basicamente a capacidade de criar uma sintonia profunda com o outro. A famosa colisão com a realidade social. E os dados que a obra traz são um belo de um tapa na cara de quem acha que vence discussões apenas com argumentos e com a lógica. Os números impressionam. Muito. 55% da comunicação humana é baseada puramente na fisiologia e na linguagem corporal. 38% é só o tom de voz e apenas 7%, incríveis 7%, são as palavras de fato faladas. E por que a gente é programado assim? Pensa lá atrás, na nossa evolução como espécie. O nosso cérebro primitivo foi treinado para sobreviver na selva. Escaneando ameaças o tempo todo. Exato. Quando alguém se aproxima, o nosso cérebro precisa escanear instantaneamente se há tensão nos ombros daquela pessoa, se a respiração dela indica que ela vai atacar. A gente decodifica se há perigo físico muito antes de processar o vocabulário rebuscado que a pessoa está usando. É por isso que o corpo sempre grita muito mais alto do que as palavras. O livro até cita exemplos inusitados, como comediantes. O Don Rickles, que tinha um humor super ácido, e as rotinas mais antigas do Eddie Murphy, que eram cheias de palavrões pesados. E mesmo assim o público amava.
Porque eles eram aplaudidos de pé em vez de vaiados. Porque os 93% da comunicação deles, ou seja, o corpo e o tom de voz, irradiavam diversão absoluta. Isso anulava o peso agressivo que os 7% das palavras tinham. Para criar essa harmonia no dia a dia, a técnica recomendada é o espelhamento, né? Que é igualar de uma forma sutil a postura, o ritmo da respiração e o tom de voz de quem está falando com a gente. Mas vamos colocar o dedo numa ferida ética aqui. Sabia que íamos chegar nesse ponto. Aplicar isso no trabalho. Imagina espelhar a respiração e a postura de um cliente durante uma negociação super tensa. Isso não é o suprassumo da manipulação. Não sou exatamente como aquelas técnicas de vendas predatórias desenhadas só para criar uma falsa intimidade e enganar o outro lado da mesa. Olha, essa é, de longe, a crítica mais dura e mais frequente que a PNL recebe. E faz sentido ter esse pé atrás. Parece meio artificial. Mas a perspectiva do autor inverte um pouco essa lógica. Ele defende que a verdadeira barreira para a comunicação é a nossa própria arrogância intelectual. Como assim, arrogância? A arrogância de assumir que todo mundo enxerga o mundo com o mesmo mapa mental que a gente tem. Espelhar alguém, quando é feito com integridade, não é uma zombaria, é um ato profundo de empatia. Ah, entendi. É tentar se adequar ao universo da pessoa. Isso é um esforço voluntário para entrar no mundo do outro, para ele se sentir seguro. O texto traz uma máxima do Abraham Lincoln que lhe resume isso perfeitamente. Ele dizia que, para convencer alguém, primeiro prove que é um amigo sincero. Faz sentido. Se a intenção for só tirar vantagem financeira ou manipular a pessoa, a técnica simplesmente desmorona. Porque as nossas microexpressões faciais vão denunciar a incongruência. O corpo não mente, a pessoa percebe que tem algo falso no ar. Olhando por essa lente de criar uma ponte real, faz muito mais sentido. Reduz bastante aquela sensação esquisita de estarmos, sei lá, hackeando o cérebro alheio. Com certeza, tira esse peso de manipulação. E no nosso cotidiano adulto, a aplicação de focar nos 93% pode até salvar relacionamentos. Imagina uma briga de casal na sala de casa ou um conflito tenso numa reunião de escritório. O sangue ferve na hora. O instinto natural é focar obsessivamente em refutar os argumentos do outro. A gente fica brigando por causa dos míseros 7% das palavras. E esquece de todo o resto que está sendo comunicado. Exato. A proposta aqui é parar tudo. Tentar equalizar o tom de voz, observar e acompanhar a postura física da pessoa para desarmar a tensão biológica da briga, acalmar os instintos de defesa antes de sequer voltar a debater o tópico principal. Exato. O foco primeiro é criar um ambiente seguro. Mas isso nos empurra para a questão mais delicada da nossa análise. E quando a gente não consegue harmonia com o nosso próprio passado? O passado cobra caro. Todos nós arrastamos bagagens bem pesadas, traumas, falhas enormes. Como é que a gente aplica tudo isso aos problemas inevitáveis que já aconteceram na vida? E aí chegamos nos capítulos sobre reestruturação e ancoragem. A reestruturação é basicamente a habilidade de mudar o enquadramento de um evento na nossa cabeça. O jeito que a gente empacota a memória do que aconteceu. E tem um caso fascinante de comunicação política que o livro explora muito bem para mostrar isso. O do Ronald Reagan. Esse mesmo. Num debate presidencial lá atrás, o Ronald Reagan estava sendo alvo de muitas críticas pesadas por causa da sua idade avançada. Sabe o que ele fez? Ele deu uma resposta brilhante. Em vez de ficar na defensiva tentando justificar que ainda tinha energia, ele reestruturou o fato ao vivo. Ele disse que não faria da idade um tema de campanha, pois não iria explorar, por razões políticas, a juventude e inexperiência do seu adversário. O jogo virou na mesma hora. Num instante, a idade deixou de ser uma fraqueza e virou um símbolo de sabedoria e experiência. E vale sempre ressaltar para quem nos ouve, a nossa análise não toma nenhum partido político, tá? Esse é só um exemplo técnico e brutal de como a reestruturação muda a percepção pública de um mesmo fato. Totalmente sem viés. E trazendo para a esfera pessoal, temos a história super impressionante da Marilyn Hamilton. Ela ficou paralisada da cintura para baixo num acidente terrível. Uma realidade que quebraria qualquer um. E ela pegou essa realidade devastadora, reestruturou na mente dela e acabou criando um império super inovador de cadeiras de rodas adaptadas e esportivas. E
Atrelado a essa reestruturação consciente, a obra apresenta a técnica da ancoragem. Ancoragem, que é muito poderosa. Basicamente, é vincular um estado emocional muito forte a um gatilho físico ou auditivo específico. O perigo, que muita gente não percebe, é que essas âncoras são instaladas na nossa mente dezenas de vezes sem a gente sequer notar. Me dá um exemplo do livro. Tem a história super triste de um menino que desenvolveu um pânico crônico, uma fobia terrível de voltar para casa depois da escola. E por qual motivo? A casa era perigosa? Não, nada a ver com a casa. Acontece que o trajeto da escola até em casa foi acidentalmente associado na cabecinha dele a imagens muito sangrentas e agressivas que ele viu numa apresentação visual que rolou na escola. Ah, o cérebro ligou os pontos errados. O cérebro fez um link automático. Caminho de casa igual a terror e violência. A solução clínica que o autor aplicou foi a sobreposição de âncoras. Que é jogar uma âncora em cima da outra? Isso. Pegar essa memória aterrorizante e ativar simultaneamente âncoras de extrema segurança, usando estímulos de relaxamento contínuos até que o cérebro finalmente quebrasse aquela associação traumática. Mas, novamente, eu preciso ser o advogado do diabo e trazer a nossa vida adulta crua para a mesa. Pode trazer. Aplicar reestruturação num projeto que atrasou no trabalho ou numa briga de trânsito é uma coisa. Mas e na dor real? Numa experiência de luto ou numa demissão daquelas brutais que destroem a autoestima da pessoa? Dizer que vamos apagar uma memória péssima fantasiando uma corzinha mental alegre por cima? Parece alienação, né? Sim, isso não é negar a realidade. Não é uma fuga perigosa daquele amadurecimento que o sofrimento muitas vezes exige que a gente passe. É uma ótima provocação. Essa linha entre ressignificar a dor para seguir em frente e entrar num delírio de fuga é super fina mesmo. E a obra não foge dessa discussão. Fica bem claro que a intenção nunca é apagar o passado. Até porque apagar a dor que foi vivida é impossível. Impossível e não seria nada saudável. O objetivo da reestruturação não é causar uma amnésia conveniente na pessoa. O objetivo é arrancar o poder incapacitante que aquela memória ruim tem sobre o momento presente. Tirar a trava. A analogia que ele usa é simples e visual. Não dá para dirigir o carro da nossa vida olhando de forma fixa para o espelho retrovisor. O carro vai bater. Instalar uma âncora de segurança diante de uma lembrança dolorosa é puramente um instinto de sobrevivência. É aceitar que aquilo aconteceu, mas se recusar a ficar paralisado por aquilo. Entendi a diferença. Não é fingir que a ladeira não existiu. É só soltar o freio de mão emocional para voltar a andar. Perfeito. No nosso cotidiano, todo mundo deveria parar e fazer uma espécie de auditoria de âncoras. Auditoria de âncoras, adorei o termo. Porque, pensa bem, sabe aquele som de notificação de mensagem do chefe? Ou o barulho do aplicativo do banco que dá um frio no estômago na mesma hora? Aquilo ali é uma âncora negativa instalada. A proposta prática é pegar esse gatilho auditivo e começar a associar de forma bem intencional a um momento em que nos sentimos incrivelmente calmos e no controle da situação. Repetir isso até o cérebro quebrar a conexão com o estresse. E é exatamente ao dominarmos essa nossa comunicação interna que o livro começa a entregar a sua mensagem final, falando sobre sinergia e liderança. Porque dominar a nossa fisiologia, quebrar âncoras destrutivas e modelar o sucesso de nada serve se for para criar um exército de pessoas egoístas. Focadas só no próprio umbigo. Exato. Como o próprio Robbins diz lá nas últimas páginas, ter esse poder todo não serve para ser o soberano de um planeta agonizante. O propósito final de buscar esses recursos é a sinergia. É poder doar energia e impactar a vida dos outros. E a história que fecha esse raciocínio no livro é de arrepiar. É muito forte. O autor detalha o atendimento de uma jovem que sofria abusos sexuais crônicos do próprio irmão. Usando essas mesmas ferramentas de quebra de estado emocional e a coragem, no meio da madrugada, ele a ajudou a reestruturar aquela percepção de total impotência que ela carregava. E o que aconteceu foi transformador. O resultado foi tão visceral que ela acessou uma coragem absurda de dentro dela. Ela ligou para o agressor, o enfrentou por telefone e mudou a dinâmica da vida dela de vítima para protagonista em questão de horas.
Isso dá um peso tão real para aquela frase clássica do Shakespeare, que é citada no livro: ação é eloquência. Sem dúvida. O caos e as rasteiras da vida adulta são inevitáveis para qualquer pessoa. Nenhuma técnica de respiração apaga os problemas que vão chegar. A verdadeira vantagem de aplicar isso é forjar a resiliência emocional e biológica para suportar e resolver as buchas do dia a dia sem quebrar por dentro. Sabe de uma coisa? Eu confesso que entrei nessa leitura meio armado. Tava cético desde o título, né? Sim, o título Poder Sem Limites parecia mais uma daquelas fórmulas vazias de dinheiro rápido e felicidade forçada. Mas dissecando tudo que a gente conversou, o pragmatismo sobre a autorresponsabilidade que ele entrega é inegável. Totalmente inegável. E para amarrar toda essa teoria imensa na prática, a gente separou 5 ferramentas de bolso para quem está acompanhando o debate levar para a vida a partir de agora. Eu começo com a primeira: modelagem reversa. Muito boa. A gente falou de modelar o sucesso, mas o fracasso também deixa pistas muito evidentes. A grande sacada é analisar friamente o que não funciona na nossa rotina e simplesmente parar de repetir a sintaxe do erro que gera aquele fracasso de novo e de novo. É parar de bater a cabeça na mesma parede. A segunda ferramenta é lembrar sempre que o corpo dita a mente. A fisiologia vem sempre antes da emoção prolongada. Quando a crise de ansiedade bater, a primeira mudança não deve ser racional, tem que ser física. Acertar os ombros, abrir a postura, puxar oxigênio de verdade. Isso quebra o ciclo químico do pânico em segundos. Fundamental. A terceira ferramenta é a ilusão das palavras. Num conflito difícil em casa ou no trabalho, a tática de sobrevivência é ignorar o conteúdo verbal por um minutinho e focar totalmente em alinhar e espelhar a linguagem corporal e o tom de voz da outra pessoa. A empatia biológica tem o poder de desarmar a bomba antes dela explodir. Quarta é a nossa auditoria de âncoras. Identificar ativamente o que dispara o nosso estresse automático no dia a dia, seja um som de mensagem, um ambiente caótico ou uma pessoa tóxica. E trabalhar para desarmar esses gatilhos antes que eles drenem toda a energia mental do seu dia. E a quinta e última ferramenta é o lucro oculto da dor. Reestruturar experiências ruins e dolorosas não é ser ingênuo ou viver no mundo da lua. É ter a precisão cirúrgica de extrair a lição útil daquele caos para garantir que o nosso sofrimento não tenha sido um desperdício. Uma lista essencial. Dá para aplicar hoje mesmo. Dá sim, são coisas super tangíveis. E para fechar de vez a nossa análise, a gente volta lá na imagem daquele raio-x da vida com a qual abrimos a nossa conversa. Se um cara como W. Mitchell pôde olhar para um corpo paralisado e queimado, no fundo do poço, e mudar completamente o significado que aquilo teria na vida dele, e se a ciência e a biologia nos provam repetidamente que temos as ferramentas nas mãos para reescrever o impacto emocional de tudo que nos acontece, O poder interno é muito real. então fica aqui a reflexão mais provocativa de todas. Será que muitas das limitações que nós juramos ser intransponíveis e aquelas dores de estimação que carregamos e alimentamos há anos, será que no fundo elas não são uma escolha inconsciente que estamos fazendo todos os dias? Fica aí o pensamento. E me diz uma coisa, qual livro você quer ver por aqui? Deixa aí nos comentários, porque o próximo episódio pode ser uma sugestão sua.